Parabéns, povo de Deus aqui reunido, celebrando a festa de Santo Antônio. Santo Antônio foi discípulo de Jesus, como São Francisco, como Frei Damião. Ele foi alguém que se encantou pela pessoa de Jesus, sem ter conhecido Jesus pessoalmente. Santo Antônio nasceu no ano de 1195 depois de Cristo, mais de 1000 anos depois de Jesus. Como também São Francisco, como Frei Damião, e como que eles se tornaram discípulos de Jesus. Como que eles se encantaram pela pessoa de Jesus? Lendo os evangelhos, lendo as Escrituras, ouvindo a palavra de Deus. A mesma palavra que nós ouvimos em cada missa, em cada celebração, ou quando ligamos o rádio e tem uma programação religiosa e ali nós ouvimos a palavra de Deus. Foi assim, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os evangelhos, participando das santas missas, que esses homens se encantaram por Jesus e aprenderam a amar Jesus de tal maneira que renunciaram a tudo desse mundo para seguir Jesus. Colocaram Jesus no centro de suas vidas. Para Santo Antônio, nesse mundo, nada era mais importante do que Jesus. Para São Francisco, nada era mais importante do que Jesus. Para Frei Damião, nada nesse mundo era mais importante do que Jesus. E seguiram Jesus. No mundo em que eles viveram, na época em que eles viveram, eles deram testemunho de como se segue Jesus no mundo de hoje. E se tornaram pessoas com exemplos de fé em grau heróico. Por isso se tornaram santos. Santo Antônio, por exemplo, viveu tão pouco, morreu na flor da idade, com apenas 36 anos de idade, partir desta vida. Não é muito novo? Com apenas 36 anos. Mas Deus lhe deu os anos necessários, o tempo necessário
para ele se santificar. Tem gente que morre com 50, com 70, com 80, com 90 e não consegue ser santo de jeito nenhum. E parece que quanto tempo passa, quanto mais passa tempo, no lugar de se tornar melhor, se torna pior. Por isso que o povo tem um ditado de que quem é ruim de manhã, de tarde é pior, né? Quem é ruim de manhã, de tarde é pior. Poderia não ser, poderia se converter pela palavra de Deus, mas parece que tem os ouvidos tapados e a palavra não entra, não transforma, não renova, não converte. E isso serve para muitos de nós. Quantas pessoas, por exemplo, estão na igreja sempre, ouve a palavra de Deus sempre, e não muda, e não se converte, e não se torna melhor, e continua até conservando, quem sabe, as mesmas inimizades, os mesmos pecados. A palavra de Deus é para nos fazer melhor. A gente vem à igreja para ser melhor. A gente comunga para ser melhor. A gente reza para ser melhor. Mas às vezes a gente escuta, por exemplo, a palavra de Deus e ela nem causa nenhuma repercussão na nossa vida. A gente até sai da igreja e, se brincar, chegar lá na praça, alguém disser: qual foi o evangelho da missa? Eu nem me lembro mais. Não é que eu já esqueci? É como se a palavra entrasse no ouvido, saísse no outro. Não foi assim com Santo Antônio, nem com São Francisco, nem com Frei Damião, nem com Santa Clara, nem com Santa Luzia, nem com São Sebastião, não. A palavra de Deus entrou no ouvido deles e foi até o coração. E ouvindo a palavra, eles conheceram Jesus, se encantaram por Jesus. A gente tem que se encantar por Jesus. De verdade, colocando Ele no centro da nossa vida, no centro da nossa família. Jesus deve ser o centro da nossa vida, da nossa família. Foi esse exemplo que Santo Antônio deixou. Ouvindo a palavra de Deus nas missas, lendo as Sagradas Escrituras, se aprofundando nas Escrituras. E aí ele foi conhecendo Jesus. E foi vendo que Jesus era uma pessoa admirável, um homem de verdade, um homem completo, um homem de Deus, alguém no qual não se encontra falsidade, mentira. A gente lendo os evangelhos, aí a gente vai entendendo Jesus.
e conhecendo ele, porque os evangelhos revelam Jesus para nós, revelam Deus para nós. Que imagem, por exemplo, eu tenho de Jesus? Quem é Jesus para mim? Como que eu vejo, como que eu enxergo Jesus nos evangelhos? A gente ouvindo a palavra, a gente vai ver que Jesus era um homem bom, era um homem verdadeiro, sincero, amigo dos pobres, das crianças, dos doentes, dos fracos, das mulheres, dos leprosos, dos pecadores. Jesus entrava na casa de qualquer pessoa, onde ele fosse convidado, ele entrava. Não queria saber se ali era um santo, se era um pecador, ele entrava. E se fosse um pecador, ele entrava ainda com mais gosto para salvá-lo, para tirá-lo do pecado. Jesus se aproximava das pessoas, dos pobres, dos pequenos. Estava sempre cercado das pessoas. Era assim com Santo Antônio. Santo Antônio era um missionário, era um pregador da palavra, não somente falando, ele anunciava o evangelho falando e anunciava o evangelho vivendo. A vida de Santo Antônio era um evangelho, era uma boa nova. Quem se aproximava dele sabia, sentia que se aproximava de um homem de Deus. Muitas vezes, quando ele estava pregando, tinha que ter pessoas ali para ter cuidado, senão ele era capaz de ser imprensado no meio do povo. Não era assim com Frei Damião? Quem viu as missões de Frei Damião não sabe que era assim? Onde ele estava, era uma multidão, e se deixasse ele sozinho, o povo queria tanto bem que era capaz de pisá-lo, apertá-lo. Aliás, falando de Frei Damião, há muitos anos atrás, Frei Damião estava numa missão aqui. E eu tinha e tenho, só que agora está grande. Eu tinha uma irmã pequenininha, que ela tinha uma doença nos ouvidos, ouvido estourado, inflamado, e nunca ficava bom, nunca. Minha mãe vivia direto com ela no médico em Guarabira, e ela não ficava boa. Aí ela soube, uma criança, viu? Como esses toinhos daqui, ó. Uma criancinha assim. Ela soube, papai não sabe nem quem foi que disse a ela, que Frei Damião estava em Solânia. E ela chegou para meu pai e disse assim: papai, Frei Damião está em Solânia. Se o senhor me levar lá, ele vai me curar. Aí papai ficou assim, querendo acreditar e querendo duvidar. Mas ele disse assim: eu não vou tirar a fé dela, não. Se ela está com essa fé em Frei Damião,
eu vou levar ela em Solânia. Aí papai chegou aqui com ela. Meu pai disse que Frei Damião pregando, e era uma multidão nessa praça aqui que não tinha tamanho. Aí Frei Damião terminou a pregação, foi confessar, e papai dizia que a menina saía assim no meio do povo, puxando ele pela mão, puxando meu pai. Ela que ia na frente, puxando ele, até onde estava Frei Damião. E ela chegou lá e disse: Frei Damião, eu preciso da sua ajuda. Eu queria que o senhor me curasse. E ela nem disse aí, não deu tempo ela dizer o que era. Frei Damião botou a mão assim, exatamente no ouvido dela, e fez uma oração. Aí quando ele tirou a mão, aí ela pequenininha disse: obrigado. Aí saiu. Chegou em casa boa. Até hoje, nunca mais teve problema nos ouvidos dela. Uma criança. Procurando um homem santo, um homem de Deus. Era assim que faziam com Santo Antônio. Quando ele pregava às multidões. Vocês de Solânia têm muito de que se orgulhar de ter como padroeiro aqui Santo Antônio. Um exemplo de santidade, não só para aqui, para o mundo inteiro. Um dos santos mais queridos e mais amados da igreja. É o padroeiro de vocês. Um homem de muita sabedoria. Um homem cheio de Deus. Sábio, e essa sabedoria ele recebeu de Jesus. O evangelho da missa de hoje diz que naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns do partido de Herodes para tentarem apanhar Jesus em alguma contradição, quer dizer, armar uma cilada para Jesus. E quando foram armar essa cilada, começaram assim: mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olha as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Olha os elogios dos inimigos de Jesus. O que eles estavam dizendo era verdade, mas eles estavam elogiando Jesus para ver se Jesus caía na cilada deles, pensando que Jesus era carente de elogios. Tem gente que adora elogios, mesmo que sejam mentirosos, falsos. Às vezes tem alguém que é tão ruim e alguém diz: mas eu gosto tanto de você, tu é uma pessoa tão boa. E a pessoa sabe que é ruim, mas já vai mostrando os dentes, assim, de quem está caindo naquele elogio, que nem é verdade. Os inimigos de Jesus vieram elogiá-lo. Jesus sabia que era verdade os elogios, mas sabiam que eles não eram amigos.
Aí eles queriam pegar Jesus numa cilada e disseram assim: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não o imposto a César, ao imperador? Isso era uma pergunta assim maldosa. Se Jesus dissesse sim, dava errado para Jesus. Se Jesus dissesse não, também dava errado para Jesus. Qual é a resposta dele? Tragam aqui uma moeda. Trouxeram. De quem é essa cara que está na moeda? Ah, Senhor, é de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram desbancados. Nunca pensaram que Jesus ia dar uma resposta assim. Eles ficaram admirados com Jesus. Olha, queriam fazer Jesus cair numa cilada. Por que Jesus não caiu na cilada deles? Porque Jesus era um homem sábio. Um homem sábio. Um homem que conhecia o pensamento dos outros, o coração dos outros, a maldade dos outros. Porque Jesus é Deus. E ninguém se esconde de Deus, nem se cobre diante de Deus. Diante de Deus, a gente está nuzinho. A gente bota essas vestes para se cobrir para os outros. Para Deus, a gente está igual nasceu. Deus conhece a gente por fora e Deus conhece por dentro. Essa sabedoria de Jesus, Santo Antônio admirou. Essa sabedoria de Jesus estava presente na vida de Santo Antônio, na vida dos santos, porque eles viam para além das aparências, eles viam aquilo que interessa a Deus, aquilo que é o fundamental da vida de cada um de nós. Não se prende às aparências, às futilidades, às coisas transitórias, passageiras. Eles foram homens que encontraram o verdadeiro tesouro. E diante daquele tesouro, daquele bem maior, tudo se tornou secundário, sem importância. O santo, ele tem um olhar de profundidade. O santo enxerga o que a gente não consegue enxergar, porque ele olha com os olhos da fé, com os olhos de Deus, com os olhos do coração, com os olhos da sinceridade, da bondade, da humildade, da paciência. Assim foi Santo Antônio. E hoje, celebrando sua novena, para que celebrar a novena? Vocês pensam que a novena vai fazer algum bem para Santo Antônio? Não. Ele já tem todos os bens. A novena é para nós. É para nós. Para nós olhar para Santo Antônio, louvar seus bons exemplos e procurar vivê-los na nossa vida. A gente aprende com ele. A novena é para Santo Antônio ensinar a nós. Ensinar a nós o que ele aprendeu
com a palavra de Deus. Quando a gente terminar essa novena, a gente deve conhecer muito mais a vida de Santo Antônio. A gente deve se encantar muito mais com a vida dele e procurar imitá-lo. Os santos é para a gente imitá-los, aprender com eles, a viver as coisas de Deus, o que é de Deus. A gente aprende com os santos. As coisas de Deus, a gente aprende com os santos. As coisas do mundo, a gente aprende com César. Mas as coisas de Deus, a gente aprende com os santos. Que essa trezena, ela seja um momento de muitas bênçãos, de muitas graças para todos nós, para todos vocês, para o povo de Solânia. Seja um momento onde vocês possam, com a graça de Deus, enxergar mais ainda a santidade de Santo Antônio e aprender com ele. Aprender com ele a se encantar por Jesus. Santo Antônio aponta para Jesus. A gente vai aprender com ele a olhar para Jesus, a amar Jesus, a seguir Jesus, a testemunhar Jesus e a anunciar Jesus. Santo Antônio é uma escola de fé para nós. A gente nunca vai esgotar a sabedoria e a riqueza do testemunho desse santo. Daqui a 1000 anos, vão estar celebrando a novena aqui de Santo Antônio e aprendendo com ele. Porque ele é de Deus. Ele está cheio de Deus e ele transmite Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.